Fala, Enemzeiro, Enemzeira, a gente continua aqui com a playlist das secretas do Enem, mais um episódio extraído da prova de 2017 de Libras. Questão que, para minha surpresa, teve um índice de acertos baixo, 35% apenas. Eu considero uma questão que talvez aí, se fosse na primeira aplicação, beiraria 55%, 60%, mas você que me diz o que é que achou desse item, se era difícil, se era fácil, se era médio. Vamos ver aqui na nossa técnica usual a referência bibliográfica. Santana AE, não sei quem é, disponível em ebc.com.br. A EBC aparece com frequência nas referências bibliográficas do Enem, empresa brasileira de comunicação. Acesse em 18 de maio de 2013, um texto aí, portanto, que já tem mais de 10 anos da sua escrita. Em se tratando de tecnologia, que é o tema da questão, a gente vai ver que isso é perigoso. Textos muito antigos, quando se trata de tecnologia, têm uma tendência à defasagem, tá? Porque 10 anos em se tratando de tecnologia é muitíssimo tempo. Texto com adaptações, né? Provavelmente cortaram aí para ficar, né, apenas em 2 parágrafos, para não ficar muito grande a leitura. O que é que diz o comando da questão? Ao valorizar a descentralização da produção de informações, o texto explicita que o principal impacto das comunidades virtuais na comunicação contemporânea é o quê? Então a gente vê, por exemplo, que essa questão desenha bonitinho, né, a habilidade e a competência do Enem. Por exemplo, a competência 9, entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, agora a questão, né, no desenvolvimento do conhecimento, associando aos conhecimentos científicos, as linguagens que lhes dão suporte às demais tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que se propõem solucionar. Competência bem interessante, ajuda, nesse caso de tecnologia, a competência e as habilidades são interessantes de conhecer. E a habilidade 29, habilidade 28, reconhecer a função e impacto social das diferentes tecnologias da informação e da comunicação. Bem interessante, né? Ele chega a citar no comando da questão a palavra impacto, tá vendo? O principal impacto das comunidades virtuais. Então, são os impactos causados pelas tecnologias ao valorizar a descentralização da produção de informação. Vamos ler o texto porque tem muito a ver com a leitura do texto. Olha só. Boa parte dos usuários da internet, em especial aqueles que têm perfis em redes sociais, já receberam alguma notícia por meio dessas ferramentas antes mesmo da publicação dos grandes portais, rádio ou televisão. Curioso que hoje que eu estou gravando nessa questão, eu vi a notícia da separação de Sandy do marido em relação a essa separação no Instagram, né? Então a gente tem, né, as redes sociais sendo muito mais ágeis, por exemplo, do que um jornal que eu não acessaria necessariamente a página naquele momento, tá? Então é justamente isso que ele está falando, né? Boa parte dos usuários da internet, em especial aqueles que têm perfis em redes sociais, já receberam alguma notícia por meio dessas ferramentas, antes mesmo da publicação nos grandes portais, rádio ou televisão. Então, por isso que ele fala aqui no comando em descentralização, porque hoje qualquer pessoa com um celular na mão pode dar um furo de reportagem, pode mostrar primeiro do que qualquer outro um fato que esteja acontecendo e que a pessoa consiga, por exemplo, filmar ou até narrar, tuitar, o nome que você queira dar a essa informação. Então, a descentralização está nesse sentido de não mais as grandes empresas de comunicação terem esse monopólio na transmissão da informação. Não, qualquer pessoa, e inclusive de maneira até mais rápida, porque não precisa do deslocamento de uma equipe até aquele lugar, uma equipe que seja informada sobre aquele acontecimento. Não, uma pessoa que esteja lá consegue ver. Não é à toa que a gente vê vários vídeos que flagram, né, situações que depois vão ser noticiadas pela grande imprensa, usando inclusive esses vídeos que foram feitos por pessoas que não são essencialmente jornalistas, tá bom? Então, na maioria das vezes, ele continua aqui, ó, uma pessoa que presenciou o fato descreve o que aconteceu e o assunto se espalha pela rede. A pessoa comenta. Essa é uma rotina cada vez mais comum à medida que aumenta o acesso à internet e às mídias sociais. 10 anos atrás era até, digamos assim, surpreendente. Hoje, é banal, é da ordem do dia. Então, essa é uma rotina cada vez mais comum à medida que aumenta o acesso à internet e às mídias sociais, além da mudança de perfil dos blogs que já estão na rede há mais de 10 anos. Os pesquisadores atualmente debatem a relevância dos conteúdos colaborativos nos meios de comunicação, como discernir notícias reais de spam, lixo eletrônico, até chamaria de fake news hoje, né? Nem chamaria de spam. E como essa forma de publicar notícias pode melhorar os jornais e demais mídias. Então são debates que se instauravam naquele momento.
Todo cidadão pode ser um produtor de notícias e lidar com esse cenário em que as notícias vêm de todos os lados é um desafio. Então tá aí uma reflexão bastante atual ainda, né? A gente pode dizer, mas com essa, digamos assim, não mais surpresa que o texto ainda tem. Nossa, olha como mudou a maneira de produzir a informação. Então, ao valorizar a descentralização da produção de informações, o texto explicita que o principal impacto das comunidades virtuais na comunicação contemporânea é o quê? Letra A, crescimento do número de leitores. Essencialmente vai crescer o número de leitores? Não necessariamente, né? A pessoa vai ser informada daquilo, mas não vai se tornar uma leitora, né? Muito exagerada essa alternativa à letra A. Agilidade na veiculação de notícias. Verdadeiro, né? O que eu chamei de furo de reportagem. A pessoa está lá, já mostra antes mesmo de qualquer grande veículo. Interessante a letra B. Aproximação entre leitores e editores. Não necessariamente o leitor é um editor, tá? O editor ainda é aquele que está produzindo ali, que está selecionando o que vai mostrar, de que maneira vai dizer. O leitor está lendo, tá? Então aí não diria que existe uma aproximação entre leitor e editor. Só se a gente considerasse que o leitor é também produtor, mas não foi o sentido que o texto quis dizer, né? Que o leitor necessariamente é que vai manipular, que vai montar as coisas, que vai sair catando. Não vou nessa não. Possibilidade da visão correta do fato. Aí é perigoso, né? Porque se a pessoa não é formada, se a pessoa não tem estudo na área de jornalismo, ela pode passar a informação contaminada com opinião, mostrando de maneira tendenciosa. Então, não necessariamente a visão correta do fato. Ele até frisa isso, né? Como diferenciar, né? Como discernir notícias reais do que ele chamou de spam ou de lixo eletrônico, que eu até pontuei que ficaria melhor como fake news. Então, não é a possibilidade de visão correta do fato. Há mais riscos, pelo menos, já que a gente não poderia responsabilizar. Professor, mas a mídia tradicional também poderia mentir. Mas existe uma responsabilidade maior nesses grandes canais que um mero, digamos assim, receptor que está ali filmando o fato acontecendo, né, que não vai ser mais receptor, já vai ser um emissor, não tem esse compromisso. Não tem compromisso nenhum com a verdade. Mostra lá, muitas vezes, até de maneira tendenciosa. E letra E, aumento na qualidade das publicações também não, né? Não necessariamente é um aumento da qualidade da publicação. Portanto, aí, sem maiores problemas, a gente tem a letra B, fechando mais um item de tecnologia, mas não vai embora não. Continue aqui comigo falando de tecnologia, existe uma playlist inteirinha em que eu falo desse tópico e eu te convido agora a pensar sobre o papel das impressoras 3D. Já imaginou você com impressora 3D em casa? O que você produziria? Então, é só clicar nesse vídeo que já apareceu, que a gente vai debater esse tema em um segundo. Tô te esperando, clica aí.